Beleza, pessoal? Vamos então, né, dar início ao nosso novo módulo do nosso curso, né? O módulo 8 dele. Nessa videoaula, a gente vai trabalhar com o join e o foreign key. A gente vai aprender como é que faz a relação de tabelas e vai entender o que é essa chave estrangeira, beleza? Para a gente relacionar tabelas, juntar tabelas, a gente vai utilizar o join. E para declarar colunas com chave estrangeira, a gente vai utilizar o foreign key. Beleza? A gente também vai entender para que a gente utiliza a chave estrangeira. Joia? Então, continuando, lembra lá das nossas restrições, né, das constraints que a gente tinha lá naquelas aulas passadas, né? A gente tinha o not null, tinha o unique, tinha o primary key, e a chave estrangeira nada mais é do que uma dessas constraints, beleza? Ela, a chave estrangeira, dada como foreign key na linguagem SQL, faz com que a coluna guarde dados de uma outra tabela, prevenindo conflitos. Então, quando eu quiser guardar dados que são pertencentes a uma outra tabela, eu utilizo o foreign key. Beleza? Então, vamos ver basicamente como é que isso funciona. Vamos ver como que eu crio um campo com chave estrangeira. E, basicamente, o que a gente pode imaginar é uma espécie de rede social, né? Lembra lá que nas redes sociais a gente tem sempre o nome de usuário e algumas postagens, certo? Vejamos. Se a gente entrar aqui, por exemplo, no Instagram, e a gente consegue esse exemplo muito simples, muito fácil. Olha só que maravilha. E eu vou botar aqui, né, pra gente. E percebe que ele sempre tem, né, o nome de usuário, tem a quantidade de seguidores, né? São informações que estão também no banco de dados, porque são informações permanentes. Quando eu entro na minha página, essas informações são retornadas, certo? E além disso, também aqui embaixo tem algumas postagens, né, pessoal? Ó, percebe que aqui nessas postagens aqui, ó, o que tem aqui de permanente? Tem a imagem que eu fiz, a imagem que eu coloquei na postagem. Também tem uma espécie de legenda, né? Uma mensagem, um texto. Tá aqui a legenda. E basicamente é isso, né, pessoal? Também tem o ID dela, né? Então, o ID dessa postagem, que a gente pode fazer a identificação dela. E aí, pessoal, olha só que interessante. Percebe que alguém postou essa imagem, né, com essa mensagem. Quem postou foi esse usuário aqui, ó. Uma outra pessoa, né, que me segue, que acessa o meu perfil, vai ver essa minha postagem aqui com o meu usuário, meu username, justamente porque foi eu que postei. Quando eu clicar aqui, ó, né, eu vou ser redirecionado para esse perfil, para o perfil que postou essa mensagem, essa postagem. Se eu acessar uma outra postagem, eu novamente vou ser redirecionado para o perfil, né, que postou essa postagem. Isso é interessante porque, basicamente, essa postagem salvou um dado de uma outra tabela. O usuário Renilson, o username Renilson Medeiros, ele está salvo aqui nessa postagem, entendeu? Está salvo aqui nessa postagem. E esse username, ele pertence a uma outra tabela. Ela é uma informação, olha só que maravilha, ela é uma informação que pertence a uma outra tabela. Por isso, essa coluna é chamada de chave estrangeira. A coluna pertencente a essa tabela é uma coluna com o nome chave estrangeira, né? Com a constraint chave estrangeira. E para isso, a gente precisa saber como cria essa coluna chave estrangeira. Então, vem comigo, vamos ver como que a gente faz a criação desse campo, beleza? Presta bem atenção nesse código aqui, né? Esse código SQL. Eu fiz a criação de um banco de dados chamado netbook _tb, certo? Fiz aqui também, coloquei aqui o character set e a collation desse banco, desse database. Fiz aquele comando do use e fiz a criação das tabelas. Quando eu fiz essa criação, eu utilizei esses campos, o use ID, o nome, o username, o password, o e-mail, data de nascimento, certo? Isso aqui é quando eu faço um registro de um usuário lá na minha rede social. Quando eu faço, então,
uma outra criação de uma outra tabela, nesse caso aqui eu vou fazer uma tabela com o nome postagens, eu vou adicionar esses campos, post ID, imagem, message e user ID. E aí aqui é basicamente o que a gente viu lá na rede social, né? A gente tem o ID da postagem, tem uma imagem, certo? Tem uma mensagem, né? Uma espécie de legenda. E também tem o usuário que fez a postagem, que realizou o post dessa mensagem. E aqui ele vai salvar não o username, não o nome de usuário, mas o identificador desse usuário, que é o user ID. Belezinha? Então, olha só que bacana. Eu criei um user ID aqui dentro dessa tabela. E percebe que ela é um campo que recebe uma informação de uma outra tabela, certo? Nesse caso, eu tenho que informar que ela é uma chave estrangeira. Para que eu faça isso, eu coloco uma vírgula depois do campo, depois de declarar todos os campos. E aí eu venho foreign key, certo? Abro parênteses, coloco aqui dentro o campo que vai ser uma chave estrangeira, nesse caso vai ser user ID, esse campo aqui, que vai referenciar um valor de uma outra tabela. Então, eu vou dar um references da tabela user do campo user ID. Então, essa tabela user possui um campo user ID, certo? Que exatamente é esse user ID aqui, ó. Então, essa coluna user ID vai salvar valores, dados que pertencem a esse campo da tabela user. Basicamente é isso, pessoal. E isso é muito interessante, porque agora a gente pode relacionar essas tabelas, fazer uma relação das tabelas postagens e da tabela usuário, certo? Da tabela user. Por isso que é interessante. Então, continuando, percebe aqui que a forma como eu declaro, né, crio um campo para uma chave estrangeira é nesses últimos comandos aqui. Joia? Continuando, então, a gente pode fazer o seguinte, utilizar um comando no SQL, que é esse que está aparecendo aí na tela. Basicamente, vai aparecer um comando novo, que é o join, beleza? Isso aqui serve para a gente juntar as tabelas que possuem chave estrangeira. Então, o join, ele é a chave para a gente poder juntar essas tabelas. E por isso, a gente diz que a gente utiliza o select mais o join para fazer essa junção de tabelas, certo? E olha só que bacana. A sintaxe desse comando é muito simples. Eu vou ter o meu select. Aqui eu vou apresentar a tabela 1 e a coluna 1, já que eu vou ter duas tabelas. Eu separei aqui como tabela 1 e coluna 1. Tabela 1 e coluna 2, que é a segunda coluna que eu quero apresentar aqui no select. Ou vocês poderiam apresentar outras colunas, né? Coluna 3, 4, 5, 6, mas sempre vem a tabela que a gente quer. E aí eu venho com tabela 1, ponto, certo? E coluna 1. Como eu vou colocar no select duas tabelas, eu preciso informar que coluna é essa, de quem é essa coluna. Se é da tabela 1, da tabela 2, da tabela 3, 4. Por isso que eu tenho que informar que é a tabela 1, ponto, e depois a coluna, certo? E aí eu venho, utilizo dessa forma. Com a tabela 2, continua da mesma forma, tabela 2, ponto, e a coluna. Depois eu informo qual vai ser a tabela que eu quero. Então, from tabela 1, beleza? E aí eu faço um join, ou seja, pega a tabela 1 e junta com a tabela 2. Dá um join, join, tabela 2. E esse on é a chave para que a gente possa fazer uma consulta bacana, uma consulta bonita, uma consulta legal. Esse on vai funcionar como se fosse uma condição para a junção, certo? Em que, então eu digo assim, ó, em que a tabela 1, ponto, coluna ID, então o ID que guarda, aliás, a coluna que guarda o valor ID, certo? Da tabela 1, seja igual à tabela 2, ponto, coluna, underline ID. Essa coluna aqui, é a coluna que guarda o ID de um registro da tabela 1.
beleza? Como a gente viu lá, né? A gente tinha as postagens que tinham uma coluna que guardava o ID do, da tabela 1, né? Da tabela user. E ali, aquele call ID significa a coluna que guarda o ID de um registro seu. Então, eu vou ter o ID da tabela 1 e na tabela 2 eu vou ter um registro guardado na tabela 2, certo? Se a gente quisesse um exemplo básico disso aqui, a gente poderia utilizar esse exemplozinho aqui, ó. Select user, username, postagens, imagem, postagens, mensagem. Então, basicamente, o que eu quero aqui é que apareça a coluna username, certo? Da tabela user, a coluna imagem da tabela postagens, a tabela mensagem, aliás, a coluna mensagem da tabela postagens, né, da tabela user, certo? From user. Dou um join para ele fazer a junção. Então, junta com a tabela postagens. Em que é o on, né? Em que o user, né, o user ID, o ID do usuário, seja igual ao ID que esteja guardado lá na tabela postagens. Belezinha? Então, olha só que bacana. Vamos ver como que isso funciona na prática, né? Vamos abrir o nosso terminal para a gente poder fazer isso. Então, beleza, eu já me coloquei aqui para cima para sair do meio ali do comando. E aqui eu vou dar um select, ó, select user.username, postagens.imagem, certo? Postagens.mensagem, são as colunas que eu quero que apareça. Beleza? Da tabela user e vou dar um join, ou seja, vai juntar com as tabelas, com a tabela postagens, em que o user, ou seja, o user ID da tabela user seja igual ao user ID da tabela postagens, beleza? Postagens.user ID. Esse user underline ID é justamente a coluna que guarda um registro pertencente à tabela user, beleza? Se eu der um enter aqui, olha só que bacana. Ele já mostrou aqui pra gente, olha que massa. Tem o Fefe, certo? Que é um uso... vamos selecionar aqui, ó. Select from user, certo? E vou dar um select from postagens, certo? Para a gente ver os valores que tem aqui. Isso aqui é uma tabela que eu criei e eu já adicionei valores para ela, tá? Antes de começar a aula. Então, beleza. Percebe que aqui eu tenho o ID da postagem 100, eu tenho aqui o link da imagem, né? Quando eu acesso esse link, ele me leva para uma imagem no navegador. Aqui tem a mensagem, beleza? A legenda que eu coloquei, em Paris com a família, e adiciono aqui o ID do usuário, beleza? Ou seja, quem fez a postagem, né? Quem postou essa mensagem aqui e essa foto. Justamente use ID. Percebe que aqui eu coloquei 1. Isso significa que quem fez essa postagem aqui, ó, foi esse user ID 1, foi o Renilson, certo? Esse 2 aqui, ó, quem fez foi o Thiago. Olha só, ele tem 2 aqui, ó, quem fez foi o Thiago, certo? Esse 6 aqui, que é Feliz Natal, quem foi que fez? Foi esse 6 aqui, ó, foi o Fernando, certo? Então beleza, agora já está fazendo sentido. Então quer dizer que esse 10 aqui, quem fez essa postagem aqui, foi quem, ó? Foi o Carvalho. Então se eu voltar lá naquele meu comando, esse comando aqui de baixo, ó, select, tal, join postagem, on, eu vou ter que encontrar esses nomes aqui. Olha só que bacana. O Fefe, certo? Vamos ver quem é o Fefe aqui, ó. O Fefe é desse username aqui, certo? Ó, Fefe, que é o 5, user ID 5. Quem é o 5 aqui? O 5 aqui, ó, é essa mensagem aqui, ó, por hoje só, IMG Foto 7. Vamos ver se bate? Olha só que bacana. Fefe, imagem foto 7, por hoje é só. Mas esse mesmo usuário fez outras postagens. Ele tem 3 postagens na rede social dele. Ele também fez essa postagem aqui, ó, foto do dia,
e também fez essa outra aqui. Vamos ver se bate? Olha só, o Fefe é user ID 5, né? Então, ó, eu tenho o user ID 5 aqui, ó, por hoje é só. Tenho o user ID aqui também, que é foto de dia. E tenho esse user ID que é em família. Olha só que bacana, pessoal. A gente conseguiu fazer a junção de tabelas utilizando um comando simples do nosso MySQL. Beleza? Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Se eu quisesse, por exemplo, inserir valores aqui dentro que não tem usuário, que o user ID não foi cadastrado, ele não me deixaria inserir esses registros aqui em postagem. Justamente por quê? Porque eu preciso, para realizar uma postagem, eu preciso que tenha um dono. O dono é o próprio usuário que está cadastrado no sistema, na rede social. Beleza? Joia. Além disso, existe mais uma coisinha que a gente precisa entender. Esse join aqui, ele por padrão, ele vem incrementado com o inner join, beleza? No lugar desse join, se eu colocasse inner join, também faria o mesmo resultado. Vamos ver? Olha só, se eu puxasse aqui esse comando aqui de cima e no lugar de join, eu colocasse inner join, ó, tá vendo? Coloquei aqui, ó, inner join, certo? Se eu der o enter, ele vai funcionar. Beleza? Vai funcionar do mesmo jeito. Por padrão, ele já entende que é o inner join quando a gente omite isso aqui. Esse inner join, o inner, ele tem a função de dizer um tipo de junção. Beleza? Uma forma de fazer essa junção. E isso significa que há mais formas de fazer junções, tá? Vejamos então algumas formas de fazer isso. A gente tem o left join e tem o right join, beleza? Além do inner join. O que que o inner join faz? Ele, na verdade, vai pegar dados que são comuns entre a tabela 1 e a tabela 2, né? Dados que são semelhantes, dados que estão na tabela 1 e que também estão na tabela 2, como esse caso aqui. Esse caso nosso aqui, todos os dados que estão na tabela de usuários também estão na tabela postagens, certo? Eu não consigo fazer postagem que não tenha um usuário, entendeu? Mas, mesmo assim, eu consigo ainda fazer um usuário, certo? Que não realize nenhuma postagem. Posso fazer isso tranquilamente, beleza? Então, o inner join, ele vai pegar ali dados comuns entre as duas tabelas. Dados que estão na tabela de user e dados que também estão na tabela de postagens. Beleza? Como se fosse uma intersecção, né? O right join, ele vai pegar tanto dados da tabela 2 como da tabela 1. Quando eu utilizo no lugar de inner join, eu utilizo right join. Beleza? No nosso, a gente pode utilizar o right join tranquilamente, porém, todos os dados que estão na tabela 2 também estão na tabela 1. Então, ele vai fazer, né, vai mostrar o mesmo resultado do inner join. Já o left join não, por quê? Porque a gente pode ter usuários que não tenham feito nenhuma postagem, né? Então, isso significa que se eu utilizar o left join, pode ser que a consulta seja diferente do inner join, beleza? O left join, ele faz isso aqui, ó. Ele vai pegar os valores que estão contidos na tabela A, na tabela 1, e também os valores que são comuns, beleza? Os que estão na intersecção. O right join pega os valores que estão na tabela 2 e o que são comuns, e o left join pega o que está na tabela 1 e os que são em comum entre eles, beleza? E o inner join é somente o que há em comum. Então, vamos ver um exemplo sim, básico do left join. Aqui, na minha tabela user, na minha tabela usuário, eu vou dar aqui, inclusive, ó, um select from user. Percebe aqui que eu tenho vários usuários, né? Eu vou acabar de inserir um usuário, usando o comando insert. Então, olha só, vou dar um insert into user com esses valores aqui, ó. O ID dele vai ser 40, nome left join, username left j, join 123 a senha, join@gmail.com é um e-mail. Se eu dar um enter aqui, ó, deu um query ok, vou novamente dar um select from e olha só que bacana.
eu tenho ele aqui, ó, 40, né? Tá o left join aqui, beleza, né? Mas ele não tá na minha tabela postagens, tá? Ó, se eu dar um select, asterisco, postagens, ele não fez nenhuma postagem. Pode ver, aqui não existe 40, não tem usuário 40, justamente porque ele não fez nenhuma postagem. Isso significa que esse registro ele está na tabela 1, está na tabela de usuários, mas não está na tabela postagens, entendeu? Significa então dizer que se eu fizer um join, né, se eu fizer um left join, eu vou conseguir pegar ele, certo? Mudei ali para left join e olha só que bacana. Ele já aparece aqui, ó, left j. Null, né? Porque ele não fez nenhuma postagem, não tem nenhuma imagem registrada, também não tem nenhuma mensagem. Aliás, eu ainda tinha um none, tá? Que era foi um teste que eu estava fazendo. O none, se eu vim aqui na minha tabela de usuário, em username, ele tá o none aqui, ó, que é 20, 21. Ah, o 21, ele também não tá aqui, ó. Não fez nenhuma postagem. O Aldo, ele também não fez nenhuma postagem, certo? Então, eu tenho aí vários registros que não fez nenhuma postagem. Se eu fizer utilizando o write_join, aí eu vou ter um resultado semelhante ao inner_join, justamente porque todos os dados, né, todos os registros que estão na tabela 2 também estão na tabela 1, na tabela usuário. Tá aí, justamente porque eu não posso ter uma postagem que não tenha dono, entendeu? Então, basicamente é isso, pessoal. A gente aprendeu muita coisa aqui, né? Como utilizar o left join, inner join, right join, como que funciona, né, a chave estrangeira. Então, até mais, pessoal. Tchau, tchau.